O wrestling não vive apenas de força ou técnica, mas principalmente de percepção. Da forma como um wrestler é apresentado ao público e quais expectativas a WWE deposita nele. Alguns superstars foram construídos como estrelas com um push enorme, grandes storylines e títulos rápidos, antes mesmo de terem provado realmente que poderiam sustentar esse status a longo prazo. Exatamente aí começa o debate. Esses wrestlers eram realmente tão fantásticos quanto a WWE os retratou, ou foram feitos maiores do que suas performances justificavam? Hoje começamos com a Descent na posição e um nome que outrora foi considerado o futuro rosto da empresa, mas que no fim deixou muitos fãs indiferentes. 1. Alberto Del Rio. Alberto Del Rio foi apresentado em sua estreia na WWE em 2010 como um pacote quase perfeito. Elegante, rico, autoconfiante e com a postura de um campeão nato. Ele personificava exatamente o arquétipo que a WWE amava. Vince McMahon depositou grandes esperanças nele, e isso ficou evidente de imediato. Vitória no Royal Rumble, conquista do Money in the Bank e vários títulos mundiais em um curto espaço de tempo. No papel, Del Rio parecia destinado a uma grande carreira. No entanto, apesar de todos esses sucessos, nunca houve uma conexão real com o público. Tecnicamente, Del Rio era sólido, às vezes até muito limpo no ringue, mas faltava-lhe o elemento decisivo: carisma natural. Suas promos pareciam rígidas, suas expressões faciais genéricas e seu personagem mal evoluía. Os fãs não o odiavam como um heel, eles simplesmente reagiam com indiferença, e é exatamente isso que é mais perigoso para um wrestler do que qualquer rejeição. Mesmo fora do ringue, ele se prejudicou. Após sua saída da WWE, seguiram-se controvérsias, explosões públicas e problemas pessoais que danificaram ainda mais sua imagem já desgastada. Alberto Del Rio teve todas as chances, todas as ferramentas e o apoio total da empresa. Mas ele nunca conseguiu fazer os fãs realmente acreditarem que ele merecia aquele lugar no topo. E é exatamente por isso que, para muitos, ele é considerado até hoje um dos wrestlers mais superestimados da história da WWE. 2. Nia Jax. Quando se fala sobre as lutadoras mais superestimadas da WWE, o nome de Nia Jax quase sempre aparece. A WWE viu nela outrora a personificação perfeita de uma figura de monstro dominante. Com sua estatura imponente e forte presença, ela deveria trazer força bruta, perigo e intimidação para a divisão feminina. Desde o início, ela foi retratada como uma força da natureza imparável, alguém que poderia atropelar qualquer oponente com superioridade física. O auge de sua carreira veio na WrestleMania 34, quando derrotou Alexa Bliss e conquistou o Raw Women's Championship. Esse momento foi um símbolo de força e autoconfiança. No entanto, foi exatamente ali que começou a trajetória de queda. Após essa vitória, suas fraquezas tornaram-se cada vez mais óbvias. Seu trabalho no ringue era frequentemente considerado descuidado, descoordenado e, acima de tudo, perigoso. Várias lesões de outras lutadoras, especialmente a fratura no nariz de Becky Lynch, geraram críticas massivas. Com exceção de algumas ocasiões, como sua luta contra Ronda Rousey, faltaram momentos memoráveis. Seu papel mal evoluiu, as lutas pareciam repetitivas e as reações dos fãs tornaram-se cada vez mais frias. Nia Jax tinha potencial, mas recebeu um push muito forte e cedo demais. Em vez de ser lembrada como um ícone dominante, para muitos ela serve de exemplo de como o hype excessivo pode prejudicar uma carreira. 3. Bray Wyatt. Dificilmente outro nome no wrestling moderno divide tanto os fãs quanto Bray Wyatt. Para alguns, ele era um gênio criativo. Para outros, o símbolo de uma ótima ideia com execução falha. Desde cedo ele se destacou da multidão. Como o Eater of Worlds. Ele fascinava com promos crípticas, uma voz hipnótica e a aura de um líder de seita. Wyatt não era um wrestler comum. Ele era um contador de histórias que criava a atmosfera,
e despertava emoções. Com a transformação para The Fiend, ele levou esse conceito ainda mais longe. Horror psicológico, simbolismo e misticismo entraram na WWE e tornaram suas aparições únicas. No entanto, foi exatamente essa complexidade que se tornou sua ruína. Muitos fãs sentiam-se sobrecarregados pelas ideias abstratas. Outros criticavam que as grandes storylines frequentemente começavam de forma promissora, mas terminavam sem uma conclusão satisfatória. Tecnicamente, Bray Wyatt era sólido, o que suas lutas contra Daniel Bryan provaram, mas faltava consistência. Se Bray Wyatt foi superestimado, depende muito do ponto de vista. Suas visões eram ousadas, mas nem sempre compreensíveis. Alguns veem nele um visionário incompreendido, outros, um performer com hype exagerado. A única certeza é: Bray Wyatt fez o wrestling de forma diferente, e é exatamente por isso que é discutido até hoje. 4. CM Punk. Dificilmente uma estrela da WWE dividiu tanto os fãs quanto CM Punk. Já o título escolhido por ele mesmo, Best in the World, era ao mesmo tempo uma provocação e uma promessa. Com uma língua afiada, promos sem concessões e uma atitude rebelde, Punk tornou-se a voz de muitos fãs, que não se sentiam levados a sério pela WWE. Ele personificou o anti-herói de uma nova geração, e com isso, conquistou uma lealdade enorme. No entanto, foi exatamente esse status de culto que alimentou a acusação de que ele seria superestimado. Em termos puramente atléticos, CM Punk nunca foi o wrestler mais forte, mais rápido ou tecnicamente mais perfeito. Sua verdadeira força residia no storytelling, na forma como transmitia emoções e tornava os conflitos credíveis. Lutas contra John Cena, Daniel Bryan ou Undertaker mostraram o quão eficaz ele poderia ser quando a história e o oponente combinavam. Ao mesmo tempo, às vezes lhe faltava o brilhantismo constante no ringue que se espera de um top star absoluto. Sua saída em 2014 revelou o outro lado de sua autoimagem. Punk estava convencido de que merecia o main event da WrestleMania. A WWE decidiu o contrário. Por frustração, ele partiu, com orgulho e amargura ao mesmo tempo. CM Punk continua sendo um paradoxo, ídolo e figura de discórdia, inspiração e decepção. Ele era o melhor do mundo ou apenas o mais barulhento da sala? Exatamente essa pergunta mantém sua lenda viva. 5. The Ultimate Warrior. Nos anos 80, a WWE era um espetáculo de músculos, cores e personalidades maiores que a vida, e quase ninguém personificou esse espírito tanto quanto o Ultimate Warrior. Com o rosto pintado, energia selvagem e entradas explosivas, ele corria para o ringue e prendia a atenção do público em segundos. Sua vitória sobre Hulk Hogan na WrestleMania 6 e a conquista do WWF Championship são consideradas até hoje um momento icônico da Era de Ouro. Porém, além da encenação, os limites logo apareceram. As lutas do Warrior viviam quase exclusivamente de intensidade, não de técnica ou storytelling. Seu moveset era simples, o timing frequentemente instável, e muitos combates consistiam em trocas de golpes curtas e caóticas. Quando o wrestling começou a evoluir no início dos anos 90, e os fãs passaram a valorizar mais a profundidade narrativa e a precisão técnica, o Warrior parecia cada vez mais deslocado no tempo. Estrelas como Bret Hart ou Shawn Michaels estabeleceram novos padrões que ele mal conseguia acompanhar. Seus retornos posteriores ficaram aquém das expectativas. A magia dos anos 80 não pôde ser reproduzida. O público reagiu de forma mais contida e a indústria já havia seguido em frente. O Ultimate Warrior continua sendo um símbolo de sua era, um herói do passado. Mas é exatamente essa unilateralidade o motivo pelo qual muitos o consideram superestimado, apesar de sua fama. 6. Ronda Rousey. Quando Ronda Rousey chegou à WWE em 2018, não foi uma estreia comum, mas um evento cultural.
Ela trouxe a reputação de um ícone dominante do UFC, uma atleta que havia mudado os esportes de combate femininos mundialmente. A WWE a apresentou desde o primeiro momento como o futuro rosto da empresa. Já sua participação na WrestleMania 34, ao lado de Kurt Angle, surpreendeu muitos críticos, pois Rousey parecia segura, explosiva e surpreendentemente bem adaptada ao pro wrestling. Nos meses seguintes, ela entregou performances sólidas contra nomes como Nia Jax, Charlotte Flair ou Sasha Banks. Seus movimentos eram fluidos, sua presença forte e suas reações diante das câmeras pareciam autênticas. No entanto, foi aqui que começaram as críticas. Rousey foi colocada imediatamente no topo, conquistou títulos cedo e estava constantemente no main event. Muitos fãs sentiram que ela estava pegando atalhos, enquanto outras lutadoras tiveram que lutar por anos por reconhecimento. Esse desequilíbrio gerou rejeição, não por falta de habilidade, mas pelo ritmo e pelo favoritismo. Ronda Rousey trouxe atenção, novos espectadores e a credibilidade do MMA. Mas ela foi declarada um ícone intocável rápido demais? Exatamente essa pergunta faz dela, para muitos, uma das figuras mais controversas e superestimadas da WWE moderna. Seth Goldberg. No auge da WCW, o nome Goldberg era sinônimo de pura intimidação. Com intensidade explosiva, lutas curtas e uma sequência de vitórias aparentemente interminável, ele foi construído como uma máquina de combate imparável. Cada spear, cada jackhammer reforçava a impressão de que ali não estava um wrestler comum, mas uma força da natureza no ringue. Essa imagem funcionava perfeitamente porque era simples, direta e emocional. Contudo, por trás da fachada, via-se uma limitação clara. O estilo de Goldberg era deliberadamente reduzido para esconder fraquezas técnicas. Assim que as lutas se tornavam mais longas, esses déficits apareciam nitidamente. Faltava fluidez no storytelling, versatilidade e adaptabilidade. Quando ele chegou à WWE em 2003, trouxe consigo o mito, mas na comparação direta com oponentes tecnicamente mais habilidosos, seu repertório parecia unidimensional e previsível. Críticas adicionais vieram de lendas como Bret Hart, que descreveu Goldberg publicamente como perigoso e superestimado. Essas declarações moldaram a imagem de forma duradoura, e, no entanto, uma verdade permanece. Goldberg nunca foi planejado para ser um mestre técnico. Sua força residia na presença, na intensidade e no momento em que a arena explodia. Ele era superestimado como wrestler? Para muitos, sim. Como fenômeno, no entanto, ele continua único. 8. Batista. Quando os fãs pensam em Batista, veem principalmente uma coisa: força bruta. Seu físico massivo, o poderoso Batista Bomb e suas entradas grandes e teatrais fizeram dele uma das figuras mais marcantes da era Ruthless Aggression. A WWE o posicionou cedo como um top star absoluto, um campeão dominante e um oponente de peso para nomes como Triple H, John Cena ou Undertaker. Externamente, Batista parecia um monstro perfeito no topo da empresa. Contudo, é aqui que as críticas começam. Apesar de seu físico impressionante, seu trabalho no ringue permaneceu comparativamente limitado. Batista possuía fundamentos sólidos, mas faltava sensibilidade, criatividade e storytelling emocional. Muitas de suas lutas seguiam o mesmo padrão, marcadas por golpes de força e um ritmo previsível. Mesmo em grandes eventos como a WrestleMania, o público muitas vezes sentia que algo faltava, que a imagem geral não estava completa. Outro ponto foi sua rápida promoção. Batista foi rapidamente elevado de mid-carder a World Champion, acompanhado por um marketing forte e presenças constantes no main event. Para muitos fãs, surgiu a impressão de que seu visual e sua força ofuscavam suas habilidades reais. Batista continua sendo uma figura importante na história da WWE,
mas para muitos ele é um exemplo de como a presença às vezes conta mais do que a substância. 9. Sheamus foi uma das estrelas que ascendeu mais rapidamente na WWE nos anos 2010. Com sua estatura imponente, o marcante cabelo ruivo e uma aura intransigente, ele foi apresentado como um lutador durão capaz de enfrentar qualquer um. A WWE o retratou cedo como um campeão dominante e o colocou regularmente em grandes storylines contra John Cena, Daniel Bryan ou Roman Reigns. À primeira vista, Sheamus parecia um top star completo. No ringue, ele se mostrava confiável e fisicamente forte, mas é aqui que as críticas começam. Seu estilo baseava-se fortemente em força bruta e ofensiva simples, muitas vezes sem grande variação ou storytelling refinado. Contra oponentes tecnicamente mais habilidosos, esses limites tornavam-se visíveis. Além disso, sua persona na tela mal evoluiu ao longo dos anos. O guerreiro irlandês permaneceu essencialmente o mesmo personagem, o que fez com que o frescor e a profundidade emocional se perdessem. Outra razão para a acusação de ser superestimado reside em seu posicionamento. Títulos mundiais precoces, papéis constantes no main event e grandes vitórias geraram em muitos fãs a sensação de que a WWE lhe deu mais do que ele poderia retribuir a longo prazo. Sheamus foi importante, consistente e trabalhador. No entanto, faltava-lhe aquele algo a mais, que transforma um campeão de sucesso em uma lenda inesquecível. 10. Hulk Hogan. Quando se trata dos wrestlers mais superestimados da história da WWE, para muitos fãs não há como ignorar Hulk Hogan. Sua influência no wrestling é inquestionável. Hogan foi o rosto dos anos 80, o homem que levou a WWE de pequenos ginásios a um gigante global do entretenimento. Com músculos, carisma e uma imagem clara de herói, ele personificou perfeitamente uma era em que a presença era mais importante que a técnica. No ringue, porém, Hogan seguia quase sempre o mesmo esquema. Suas lutas eram previsíveis, construídas de forma simples e ofereciam pouca profundidade técnica. Em comparação com as gerações posteriores, faltavam-lhe versatilidade, velocidade e storytelling complexo. Wrestlers como Bret Hart ou Shawn Michaels mostraram que o wrestling poderia ser mais do que apenas um comeback e um leg drop. Hogan manteve a receita de sucesso por muito tempo porque funcionava, não porque evoluía. O que o diferencia de muitos outros, no entanto, é sua capacidade de se reinventar. Como Hollywood Hogan e líder da NWO, ele se adaptou ao espírito da época e provou um senso extraordinário para o storytelling. Ele era tecnicamente superestimado. Para muitos, sim, mas sua influência cultural é inquestionável. Hulk Hogan representa como ninguém a questão do que realmente conta no wrestling. Habilidade ou impacto? Esta lista mostra como é tênue a linha entre lenda e superestimação. Grandes nomes, grandes sucessos, mas também grandes expectativas. Nem todo push resiste ao teste do tempo. Você concorda com esta lista? Ou vê alguns nomes de forma diferente? Escreva sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias de wrestling.